Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, agora no sistema Argus Cloud. Para quem já é usuário ou já conhecia o sistema Argus Win, este é um gerenciador de corretoras de seguro. E um dos primeiros pontos que a gente tem que dizer, como funciona um sistema, vocês já devem ter visto os outros de apresentação, e aqui já é uma videoaula, aqui já é um vídeo para ensinar a usar o sistema e tem alguns recursozinhos aí importantes no dia a dia. Então vamos lá. Quando a gente vai instalar um sistema ou trabalhar um sistema, no caso de corretoras, a primeira coisa que temos que fazer é cadastrar os produtores. Produtores são aquelas pessoas que vão trazer os clientes para dentro da corretora. O produtor pode ser o próprio proprietário da corretora, como também pode ser a própria corretora em si, como pessoa jurídica. O que interessa saber aqui nessa história é que existe alguém que vai ser linkado a um cliente e que, em caso de produção, essa pessoa ela vai receber uma remuneração por essa indicação desse cliente. Essa indicação remunerada se chama repasse, ou seja, eu vou repassar uma parte da comissão que eu recebo para esse funcionário ou essa empresa ou esse preposto que vai me trazer clientes. Bom, como o esquema do Argus Cloud agora é, primeiro eu listo o que tenho para depois trabalhar se houver necessidade, então nesse nosso exemplo eu trato aqui com uma situação em que tenho dois produtores. O produtor Argus e o produtor chamado produtora com o código 2. Está aqui os telefoninhos deles, quanto que é a comissão que cada um deles recebe, no caso o repasse. Porém, existem os detalhes em cada caso, né? Então vamos olhar aqui o primeiro caso aqui, nesse aqui. Para eu chegar aqui, basta eu clicar nessa canetinha, ó, tá vendo que ele já coloca aqui ó, o símbolo ó, editar o registro. Então eu vou lá. Quero ver o que está se passando com esse registro, número 1. Muito bem. Então ele vai listar para você o que está se passando lá nos dados desse produtor. Então está aqui, código 1, o nome dele, telefone. Reparem que existe um asterisco vermelho na frente de alguns campos. Esse dado está falando o quê? Ó? Campo de preenchimento obrigatório, ou seja, não vai adiantar você alterar qualquer coisa apagando aqui se você não preencher todos esses que são necessários, né? Então vamos lá. Telefone, nome, óbvio, tranquilo. Percentual de comissão, ou seja, quanto é que eu vou repassar para este produtor aqui? Ah, vou repassar 100%. Vamos lá. Nesse caso, existem alguns detalhes de entendimento que são importantes. O primeiro deles é o seguinte, às vezes é a própria corretora, é o próprio corretor que é o que traz as produções. Nesse caso, eu posso pensar também que o repasse para ele, ou essa comissão, seria correto colocar 0. Afinal, vamos dizer, dado uma apólice, eu vou ganhar 20% de comissão sobre ela e vou repassar 0. Por quê? Porque eu vou repassar 0 para mim, porque já fiquei com a comissão, não preciso. Outra coisa que é importante pensar neste caso aqui é o seguinte. Por mais que haja boa vontade por parte da corretora, há que se pensar em quanto eu vou repassar tirando os impostos. Hoje, dependendo da carga, porque isso pode variar de corretora para corretora, vamos falar num valor médio de 17%. Ou seja, se você ganhar R$100 na sua corretora, líquido você vai ter 83. Logo, você não pode falar que vai receber, que vai pagar 100. Por quê? Porque você vai ficar com 17 de prejuízo só de imposto. Eu não estou falando nem de DA, nem de outras coisas. Então, se a gente for colocar isso mais outras despesas, um repasse correto a um produtor, ele vai começar na ordem ali de 60% a 70% pelo menos, né? Mais do que isso é doação ou qualquer outra coisa.
Uma outra diferença que há é entre a minha comissão para seguros normais, né, que sejam, por exemplo, renovações, ou quanto que eu vou pagar se esse cara me trouxer uma pólice nova. Ou seja, eu posso fazer também um incentivo de tal modo que para apólices de renovação eu pague lá para ele 30%, mas para comissões novas eu repasse 50%, a título de estímulo, tá? Eu também posso pagar fixo, que seria o quê? Olha, a cada seguro eu pago R$50. Ele não vai olhar quanto foi a comissão, quanto foi o prêmio, mais nada. Ele simplesmente vai atribuir R$50. Eu tenho outros dois campos aqui que eu dei uma puladinha, que é a posição. Quando eu faço um documento, eu posso ter até 3 produtores, ou seja, produtor 1, produtor 2, produtor 3. Por uma questão de ordem, em geral, o primeiro produtor é aquele que captou o cliente. O segundo pode ser um coordenador, um terceiro um supervisor. Então, que posição é? 1, 2 ou 3? Senha, existe uma situação aqui em que eu posso colocar uma senha em que este produtor 1 só vai acessar o que é dele, não vai acessar de outras pessoas, né? Então, para isso, quando ele abre o sistema, ele vai ter que entrar com essa senha. Meta de produção, banco, agência, isso aqui é óbvio. Recebe juros? Sim ou não? Eu posso, como corretor, como empresa, eu posso o quê? Pagar para esse cara um repasse sobre uma comissão que recebeu juros, ou se ela não recebe. Algumas seguradoras, elas ainda, e essa é uma novela muito antiga, quem me conhece sabe, que não paga o adicional a comissão do adicional de fracionamento. Já outras companhias mais corretas pagam. Então, se você trabalhou uma companhia que não repassou para você, não teria cabimento você repassar ao produtor, né? E aqui eu tenho um extra, que é o tipo de comissionamento, né? Se é um produtor externo ou interno, tudo bem. Mas aqui eu tenho algumas diferenciazinhas. Por quê? Porque na parte de benefícios, principalmente, eu posso ter um tipo de comissionamento diferenciado. Então, previdência, RC, saúde, vida, consórcio, aportes, eu posso ter diferente desse aqui. Já no RC, também RC profissional, perdão. E já no automóvel, e aqui vale o RE famoso, do multirrisco residencial e empresarial também, eu vou ter outro. Então eu coloco desta forma para vocês. Da mesma maneira que eu tenho lá, ou que vocês, não sei se vocês lembram do Argos antigo, que tinha aqui no canto superior as flechinhas indicadoras, eu também tenho aqui, então eu posso ir para o meu segundo produtor ou para o meu último e assim por diante. Então ele está indicando, ó, você está no produtor 2 de 2, que é aquele que eu inventei com o nome de produtora, tá aqui o telefone, quanto que eu repasso, e é a mesma coisa. Certo? Isso aqui, esse cadastro inicialmente, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é o primeiro passo para eu poder gerenciar custo e saber lá na minha ponta o quanto está sobrando e se está pagando de forma correta o prolabore da minha empresa, né? Então isso é bem coerente e bem fácil de querer entender. Uma vez que você alterou os dados que você deseja aqui nesse caso, você clica em salvar, ele vai salvar tudo isso daqui. Se for o caso de excluir, coisa que eu não recomendo que seja feito, a menos que esse produtor não tenha nenhuma relação com outras coisas, né, com a produção, com clientes, nem nada, aí você pode até fazer isso. Mas eu, particularmente, não recomendo isso nunca, né? Ou então, cadastrar um novo produtor, posso clicar aqui, e seguindo a mesma linha do que eu já tinha avisado lá embaixo, ó, campo de preenchimento obrigatório, você tem que preencher esses que estão com os asteriscos e que vão registrar aí o teu produtor. Bom,
esse é o primeiro de mais uns 17, 18 vídeos sobre o Argus Cloud que vocês ainda verão. Então, qualquer outra coisa, dúvidas, sugestões, por favor, entre em contato e me avise. Um abraço para todos, Deus os abençoe e vamos embora!